Hoje eu vi uma foto da capa de um livro, nominada ao economista Rodrigo Constantino, com o título Por que deixei de ser libertário? E aí estava lá, publicação em breve. Eu não sei se é uma brincadeira, se o livro é verdade, se vai ser publicado ou não. De fato, eu não li o livro, porque está lá escrito falando que vai publicar ainda, porém já queria me antecipar alguns comentários, ainda sem conhecer os argumentos do Rodrigo Constantino do porquê ele deixou de ser libertário. A minha primeira questão é que as pessoas avaliam o libertário sempre pela ótica do Estado, sempre pela ótica da coerção estatal, de quem vai obrigar as pessoas a viver sem Estado. Junto a isso, tem o ponto de que as pessoas não entendem que para uma sociedade de livre comércio existir, tanto faz se vai existir um Estado para os outros ou não. O que o libertário deseja é que ele possa fazer os seus relacionamentos de forma livre. Livre, ele não vai estar sobre o jugo de um Estado. Então o libertário ele não quer que você seja libertário, você seja livre. Ele quer ser livre. Você pode continuar sendo optante do Estado. O libertário nunca vai ser contra que você seja optante do Estado. Como o libertário não é contra que você seja optante de um condomínio e pague taxa do condomínio, se você optou por se associar àquele condomínio, você pode sim arcar com os custos, se esse for o contrato. Então, quando as pessoas pensam no libertário, eles falam, mas é importante ter o Banco Central. É importante que o coletivo seja assistido na questão de saúde, na questão de educação, na questão de segurança. A pessoa que pensa isso por certo que ela pensa de forma coletivamente, não tem problema. O ser humano vive sim coletivo. Mas é muito diferente falar que vivemos no coletivo para obrigar pessoas a seguirem as regras coletivas e não permitir que outros coletivos se criem dentro. Não pode. Você vê que numa sociedade comunista não permite-se o capitalismo. Numa sociedade ditatorial não permite-se outro pensamento dentro. Todas essas ideologias não permitem a coexistência de uma ideologia. Já o liberalismo, ele permite a coexistência. Basta que não haja a coerção de seguir a maioria, ou seguir o blá blá blá. É só isso. Então por que o anarcocapitalismo seria utópico se ele diz respeito ao próprio indivíduo, a um só? Por que utópico falar que eu quero trabalhar sem estar regido pelas regras da CLT e uma empresa quer me contratar? Por que seria utopia a empresa me contratar através de um contrato entre eu e ela e eu receber em bitcoins, por exemplo? Onde está a utopia nisso? Eu acho que utopia mesmo é falar, não, vamos ter um contrato único para todos os trabalhadores e contratantes. Todos terão de seguir esse contrato, que é a CLT. Isso me parece ser muito mais utopia. Me parece ser muito mais utopia. O anarcocapitalismo, aí dentro do liberalismo, não considero ele ser utópico. E as pessoas, olha só o que as pessoas dizem, que o anarcocapitalismo é utópico porque é impossível ser implantado. Cara, quem quer implantar? Quem quer implantar? Aonde tem isso? A implantação já pressupõe um Estado ali causando uma coerção nos indivíduos para aceitar aquela proposta. Implantação. Cara, eu não quero implantar, eu quero para mim. Eu quero apenas me relacionar com pessoas que respeitam a minha liberdade e que eu respeite as dela e pronto.
É possível entender isso, que eu não quero a liberdade, eu não quero obrigar a liberdade para ninguém, por isso ela não precisa ser implantada. Não precisa. Eu quero que pessoas possam vender produtos para quem quer comprar produtos. Vou achar o celular aqui porque a polícia está do meu lado. A liberdade, ela é individual, por isso não se implanta o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, que pressupõe a inexistência de um Estado coercitivo na vida do geral, de todos. Passei a polícia. O anarcocapitalismo, que pressupõe que não existe o Estado obrigando e causando um monopólio de obrigações, ele nunca seria implantado abaixo de um Estado. Então as pessoas perguntam que país hoje roda o anarcocapitalismo. Olha a pergunta das pessoas. Que Estado hoje roda um país sem Estado? Cara, que lógica tem nisso? Que Estado hoje não tem Estado? Quando as pessoas dizem isso, elas pensam nos Estados mesmo, nos países, esses reconhecidos pela ONU, etc. É nisso que elas pensam. Elas não conseguem ver minha casa como um Estado, eu como um país, a minha propriedade, eu. Sei lá, eu posso falar que é melhor dar o exemplo da minha residência. Que a minha residência é um país. Minha residência é um país. Outra coisa, não é outra coisa, só emendando um pouco, há ainda geralmente a dúvida de que o anarcocapitalista é contra o conceito, a existência de divisas ali, de países. O anarcocapitalista não necessariamente ele é contra países, fronteiras, lembrei a palavra. Ele não é contra países, ele é contra a obrigatoriedade de que o todo tem um dono. O todo não pode ter um dono. A propriedade é minha casa é minha. E ali é meu país, minha casa é meu país. Qual o problema da minha casa ser meu país? Ele é um sistema monárquico. Qual o problema de ser monárquico? Ninguém é obrigado na minha casa. As pessoas que moram na minha casa aceitam. A casa é minha. Qual o problema dela ser monárquica? Eu sou o rei, minha esposa é a rainha, minha filha é uma princesa. Agora, ninguém é obrigado a sustentar a minha monarquia. Não há obrigação dos meus vizinhos de todos sustentar. O anarcocapitalista não necessariamente ele é contra uma existência de um Estado. Se minha casa for um Estado, qual é o problema? Ninguém é obrigado a me sustentar. Então poderiam existir milhões de fronteiras. Uma casa para outra seria fronteiras entre países. Bom, voltando agora um pouco, as pessoas realmente perguntam: em que país que não existe país? Pô, não tem como responder em que país que não existe país. E aí quando eu falo, bom, aonde que já foi implantado o anarcocapitalismo? Não, na minha casa. Na minha casa está implantado o anarcocapitalismo, faz tempo. Ah, mas essa casa não é um país. Então um país, o que é um país para a pessoa? É um local com governantes, com representantes do povo, com democracia. Ou não, nem precisa ser democracia. Por exemplo, a Coreia do Norte é considerado um país para as pessoas também. Então nem precisa de democracia, e sim com representantes. Aí a pergunta pode ser refeita: em que país com representantes que não tem representantes? Para de fazer essa pergunta. Essa pergunta não tem o mínimo sentido. Mínimo sentido. A minha casa é um país. Se você não reconhece, é um problema seu. Que, inclusive, se você não reconhece a propriedade privada como uma coisa sagrada, é assustador. Movimentos sociais que buscam terra também não respeitam a propriedade privada. Não tem um respeito nenhum. Então, o liberalismo é uma utopia? O anarcocapitalismo é uma utopia? Não, não é uma utopia. Lá na minha casa roda perfeito o anarcocapitalismo. Por que seria uma utopia? Se você não reconhece, é contigo, não é comigo. Outro ponto que as pessoas avaliam
o liberalismo ou o anarcocapitalismo e elabora sua crítica, é que nós vivemos em sociedade. O simples ponto, toma-se como premissa, vivemos em sociedade, ok, por isso é obrigatório ter um Estado. O ser humano é um ente cooperativo, ele gosta de cooperar com outros, por isso precisa ter Estado. Não tem lógica, não há necessidade de, por sermos cooperativos, existir um ente que tem o monopólio da força e que nos coaja e que ele comece a nos coagir num rumo que ele quer. O que tem a ver sociedade, o que tem a ver cooperação com monopólio da força? Não tem nada a ver. Isso é uma invenção que as pessoas acreditam, simplesmente acreditam porque vivem isso. Só estamos vivendo isso, deve ser o certo. Usam aquele argumento do sempre foi assim, deve ser certo. Sociedade não precisa de monopólio da força de um lado só porque vivemos em sociedade, só porque cooperamos. Outro ponto é o fato de que o homem precisa de lei, por isso precisa de um Estado. Não, porque o Estado sempre vai ser um monopólio da força. Nada tem a ver a necessidades de lei com o monopólio da força. Não tem nada a ver. Existe lei sem monopólio da força. Leis privadas não pressupõem monopólio da força. A regra de uso de um software, de um aplicativo, do Facebook, é uma regra privada, pode ser uma regra privada, e não pressupõe monopólio da força. Você não é obrigado a aceitar aquela regra se você não optar por usar aquele serviço. Não dá para confundir a necessidade de leis com o monopólio da força. E aí vem outro ponto. O anarcocapitalista, por ser uma anarquia, ele é contra leis. Totalmente errado. Inclusive o anarquismo tende ao excesso de... Anarcocapitalismo, na verdade, tende ao excesso de leis. Porque as leis ficariam restritas às propriedades. E propriedade é o que mais existe nesse mundo. Essa casa é uma propriedade, outra casa é outra propriedade, outro conjunto de lei, pode seguir outro conjunto de lei. Então no anarcocapitalismo, o que poderia haver excessos de leis. E se um anarcocapitalista, um libertário, ele defende lei, ele não está defendendo o monopólio da força de criar leis. Simplesmente está defendendo a organização necessária para uma sociedade. Cada um faz a lei que quiser. Você não seria obrigado a seguir um bar. Um bar pode fazer uma lei que no bar só entra pessoas descalças. A propriedade é dele, ele faz o que ele quiser. Deixa agora o mercado agir e ele vai se entender com o mercado. Pode ser que pessoas comecem a não ir no bar, esse cara sinta falta de dinheiro, e ele começa a mudar a regra dele. Vou tirar essa regra de entrar descalço, que não estou conseguindo pagar minha energia aqui no bar. Pode ser. Um bar que proíba gaúchos de entrar no bar. Pode acontecer. No meu bar eu sou preconceituoso, eu não quero gaúcho. Cara, o problema é dele, nem crime deveria ser. Ninguém é obrigado a entrar no bar, gaúcho nenhum entra. Na verdade, eu não sou gaúcho, eu não entraria num bar desse. Cara, preconceito não é crime. Porém, não é uma coisa bonita. Eu não iria, eu não compactuaria com um cara que tem alguns preconceitos, tá? Que o preconceito não necessariamente... Ai, que escuridão. Passando dentro de um túnel aqui. O preconceito, não naturalmente, ele é ruim. Nós temos preconceitos com quem mata outro alguém. É um preconceito nosso. Nós não gostamos desse tipo de pessoa. Sim, qual o problema de não gostar de um assassino? Não necessariamente é ruim. Preconceitos não são.